Salve, salve a todos, Giro Futebol na área, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, desejando a todos um ótimo dia e também deixe o seu comentário a respeito de tudo que a gente vai falar dentro do vídeo. O mercadão da bola do Vasco segue agitado, inclusive é um desejo da diretoria e da comissão técnica através do técnico Fábio Carille em reforçar o time para esse início de temporada. E o Vasco vem trabalhando nessa possibilidade para conseguir melhorar um pouco esse elenco, principalmente pelas carências que são os dois lados, tanto a ponta esquerda como a ponta direita, porque é o estilo de jogo do Carille jogar com atacantes de lado. E o Vasco contratou dois jogadores, um para cada lado, um para ser ponta esquerda e o outro para ser ponta direita. A gente vai falar muito sobre isso, trazendo números, análises sobre cada um desses jogadores e o quanto que custará ao Cruz Maltino em relação a esse jogador. Carille demonstrou isso no último jogo contra o Rondonópolis na Copa do Brasil, que vem falando com a diretoria a respeito dessas contratações, sabendo que existe uma supervalorização de jogadores no mercado, tanto brasileiro como no internacional, mas o Vasco, através do Marcelo Santana, está na Europa para trazer e buscar esses jogadores que possam vir para melhorar e sim o elenco e trazer qualidade para o time principal, porque hoje o Vasco vem sofrendo nesse início de temporada com o Zuccarello num lado e o Alex Teixeira, que já não tem mais o mesmo físico e não conseguiu render na sua primeira passagem no Cruz Maltino. Através de um pedido do Felipe Coutinho quando veio no meio do ano passado, Alex Teixeira e Souza são jogadores muito questionados pela parte da torcida. E o Carille vem colocando o Alex Teixeira principalmente para fazer uma função que hoje o Vasco não tem com as lesões do David e do Adson, que possivelmente a gente não sabe quando que vai voltar dessas lesões. Então o Vasco busca trazer esses jogadores no mercado para que consiga melhorar essa qualidade. Vamos falar um pouquinho aí sobre o que o Vasco precisa, até porque o Vasco vai enfrentar domingo o Botafogo e precisa vencer para poder se classificar na Copa do Brasil. E Fábio Carille deve mandar o time principal para esse jogo. Mesmo que o time jogou na terça-feira em Cariacica, ele pretende força máxima para esse jogo contra o Botafogo, porque é um jogo decisivo. O Vasco está em quarto lugar com apenas 14 pontos e o Vasco precisa pontuar, o Vasco precisa vencer para se garantir na semifinal do Campeonato Carioca, até mesmo ultrapassando o Madureira, que tem 15 pontos. O Fluminense, que é o seu adversário ali direto, vai enfrentar o rebaixado Bangu e pode acontecer deles vencerem e se classificar. Mas ao mesmo tempo, o Vasco precisa da vitória em casa em São Januário contra o Botafogo, até mesmo para ganhar mais confiança aí nesse início de temporada, que isso vai ajudar e muito o trabalho do Fábio Carille. Quem estiver assistindo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações e também deixe o seu comentário. Vamos falar sobre Garré. Inclusive ele é aguardado nessa quinta-feira para a realização de exames médicos e ser apresentado de forma oficial pelo Vasco da Gama. Inclusive o Vasco adquiriu por empréstimo com opção de compra de 2,5 milhões de euros a aquisição desse jogador. É lógico que dentro desse contrato existem algumas metas que possam ser batidas para que esse contrato seja obrigação de compra. O Vasco vai pagar um valor pelo empréstimo. Garré, ele tem bons números na temporada de 2023-2024, onde ele conseguiu render muito bem. Ele é canhoto, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, mas a preferência dele é jogar pela ponta direita. Ele atuava no Krylia Sovetov da Rússia, um time mediano da Rússia, tá? Que disputa ali de meio de tabela para baixo, mas ele conseguiu ter bons números. Inclusive, quando ele foi revelado no Vélez Sarsfield, ele passou pelo Manchester City, uma época que o Manchester City não tinha esses investimentos todos. Inclusive, ele é neto de um craque na lateral esquerda na época de 1986 da seleção argentina,
onde conseguiu bastante resultado. Então o Garré vem com essa expectativa de suprir a ausência do Watson, que terminou a temporada machucado, e até mesmo quando o Watson estava em campo ele conseguiu render muito bem. Então vamos aguardar o que podemos esperar de Garré com a camisa do Vasco. É um atacante aí que tinha demonstrando interesse de vir para o Cruz Maltino. Então a gente vai ver dentro de campo o como que ele pode render através da temporada. A temporada dele na Rússia de 2022 para 2023 foi até melhor do que a temporada de 2023 para 2024. Inclusive, ele dos últimos 5 jogos ele atuou como titular e fez alguns gols e dando assistências. Essa é a principal característica dele, dar assistências e chutes de fora da área. É uma característica do próprio Garré e isso colabora muito por esse trabalho específico que o Garré vem performando durante a equipe lá do time russo. Ao mesmo tempo, o Vasco tenta buscar também uma outra posição, não só na ponta, mas também como um atacante, até pela questão de o Verratti hoje não ter essa sombra de atacante. O Garré ele pode atuar nessa função de centroavante, mas a prática dele é mais pela ponta esquerda ou de preferência pela ponta direita, porque ele é canhoto e ele sempre costuma puxar para o meio para fazer os chutes de remate de fora da área. O 7º reforço do Vasco nessa janela é o atacante de 24 anos, Nuno Moreira, atacante que atuava no Casa Pia. Inclusive ele foi base do Sporting, onde foi revelado e estava atuando nessa última temporada no Casa Pia. Vamos dar detalhes sobre a questão desse jogador. O Vasco vai pagar 3,5 milhões de euros na cotação atual, 20 milhões de reais pela contratação do jogador português. No caso, o Casa Pia, a única impasse em relação a essa aquisição era as formas de garantia em relação ao clube português, principalmente pela última transferência que foi o Cleiton, que a 7-1, através dessa contratação, atrapalhou e ficou devendo o time português. Através disso, o Casa Pia demonstrou interesse em negociar o Nuno Moreira, atacante, até porque é um clube mediano de Portugal e precisa de dinheiro, mas queria garantias bancárias em relação a esse jogador, e isso acabou acarretando. O jogador de 24 anos que conseguiu desempenhar bastante aí durante esse período. Ele está aguardado para desembarcar aí nos próximos dias, inclusive ele é aguardado na sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo. No Casa Pia, ele participa da 6ª colocação no Campeonato Português. Nuno Moreira tem 9 gols marcados e 5 assistências e 23 gols na atual temporada. Então é um atacante que joga mais pelo lado esquerdo, destro, que costuma chegar para o meio, que costuma finalizar muito de fora da área e também costuma trazer muitas assistências e participações. No mapa de calor do Nuno Moreira, ele consegue trazer uma coisa que os pontas do Vasco não têm, que é as jogadas na linha de fundo, e isso acaba melhorando, principalmente protegendo a situação do atacante Verratti, que quase pouco recebe oportunidades dentro da área através de algumas circunstâncias, e às vezes isso dificulta até mesmo o Vasco conseguir fazer gols durante a temporada. Então esse é o atacante Nuno Moreira, que está sendo aguardado aí nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o seu contrato em definitivo, contrato de 3 a 4 anos com o Cruz Maltino. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aqui abaixo o que você achou das contratações de Benjamin, Garré e Nuno Moreira, e se eles podem agregar e muito para o Cruz Maltino durante a temporada de 2025.